palestra vai contar com um participante, nosso irmão Isidro Fortunato, das Terras Angolanas. Isidro Fortunato, que é um panafricanista, é ativista social, é também historiador e irá nos brindar nessa tarde. Falar de África hoje, dia 25 de maio, é de extrema importância. Dia 25 de maio não é um dia só não é um único dia para sermos africanos. Devemos ser africanos todos os dias. Aliás, o que nos faz ser africano é a consciência de sermos africanos. Então, trazer esse tema, África, o berço da humanidade, é com esse objetivo de trazer a vocês a África, aquela África que não aparece na mídia, aquela África que não chega até nós. Mas, em contrapartida, há uma outra África que chega até nós, aquela África marginalizada, aquela África da pobreza, aquela África do atraso. Né? Tanto é que o homem negro é visto hoje como um homem atrasado. Temos várias correntes, vários europeus, defendendo esse tipo de pensamento, que o africano, devido àquela evolução, o africano estaria naquele estágio de atrasado, que o estágio alto dessa evolução seria o homem branco. Então, precisamos romper com esses estereótipos, precisamos romper com essa ideia. Então, é por isso que eu vou chamar o Isidro Fortunato, vai fazer uma fala, pelos menos 30 minutos, vai nos brindar a devagar por esse tema. Isidro Fortunato, diretamente das Terras Angolanas, tem a palavra, agradeço por disponibilizar o tempo para estar conosco, embora virtual, queríamos que fosse presencial, mas não pude, né? Mas o importante é fazer acontecer, que a mensagem seja passada. A palavra é tua, Isidro. Muito bem. Muito obrigado a eles pela oportunidade de estarmos aqui, partilhar aqui algumas considerações sobre aquilo que é a África, a sua história, seus povos e ancestralidades. Eu parto do princípio primeiro. Nós estamos a festejar o Dia de África. É preciso nós nos perguntarmos se a nível de outros continentes também existe dia do continente australiano, se existe dia do continente europeu, se existe dia do continente sul-americano, se existe dia do continente norte-americano. Se eu fazer essa pergunta, com certeza a resposta é não. Só os africanos é que festejam o Dia da África. E depois, nós vamos encontrar aqui o Dia da África sem nenhuma representação simbólica, foi instituído pela União Africana, mas não traz nenhuma dimensão simbólica para a reflexão real dos africanos com relação aos problemas que enfrentam como povo. E isso é muito perigoso. Primeiro é que o Dia da África, nós tivemos grandes momentos em África. E o facto de nós termos um Dia da África, dia 25 de maio, sem nenhuma representação simbólica, que é típico das datas que visam referenciar a perspectiva temporal dos povos, então tudo começa de forma errada. Nós tivemos aqui em África várias datas que merecem um realce e que podiam ser usadas para falarmos sobre um Dia da África, se quiséssemos realmente produzir reflexões em torno daquilo que é os nossos desafios que enfrentamos como povo, a nossa história, as nossas memórias históricas e a questão de identidade e identificação. Um exemplo claro, a Batalha de Adwa, que foi a travagem, aquilo que é a vitória esmagadora do exército etíope sobre a invasão promovida pelas forças colonialistas italianas. Foi uma vitória. Tem um elemento simbólico de reflexão.
por que a Batalha do Adwa não podia ser registrado como o Dia da África, já que existe uma necessidade dos africanos de estabelecerem um dia para a África? Por que a Batalha de Pemba, em Angola, não podia ser registrada como o Dia da África? Por que a Batalha de Xingani, na África do Sul, não podia ser registrada como Dia da África? Por que o 25 de maio é Dia da África? São questões chaves para nós compreendermos que existe um esvaziamento na questão da celebração das celebrações africanas. Por exemplo, o europeu, quando festeja a Páscoa, tem todo um conjunto de elementos simbólicos na base dessa referência de tempo. O europeu, quando festeja o Natal e o Ano Novo, essas são datas que têm as suas construções históricas, religiosas e espirituais e têm as suas referências de tempo que vão permitir os europeus celebrarem e se identificarem principalmente. E olha que eu falei do elemento identidade e identificação. A identidade por questões históricas e cronológicas que vão dar uma dimensão alargada de determinado evento temporal. A questão de identificação como a natureza íntima dos povos para se relacionarem com a perspectiva de tempo. Então, por que o Dia da África não tem um simbolismo que realmente leva os africanos a uma reflexão sobre aquilo que são os desafios que enfrentam no mundo? Isso é a primeira questão. Outro ponto interessante para nós discutirmos aqui é que nós vemos a África na dimensão dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são construídos dentro de uma matriz eurocristã. E essa matriz é a base da construção de um pensamento que vai permitir que nós, enquanto africanos, lutemos contra os nossos próprios interesses. A partir do momento que nós falamos da língua, a língua é um elemento de identidade e identificação. É um elemento pelo qual a cultura toma a sua forma no plano da realidade. Você precisa da língua. Depois da colonização, nós falamos português. Isso significa que nós pensamos em português e que a nossa dimensão da realidade é limitada ao espaço de pensamento, é limitada à visão portuguesa, à visão cultural portuguesa. Então nós estamos limitados, quer dizer que a nossa realidade é uma realidade tão limitada como a realidade que um português observa e como ele pensa e como ele entende o mundo. É isso que nós somos hoje. A África é um continente histórico milenar. A África é a origem do mundo, é o berço da humanidade. A África não é só o berço da humanidade, como se diz. A África é o espaço espiritual e cósmico, o lugar onde as inteligências cósmicas ganharam uma forma biológica e se manifestaram pela primeira vez no mundo. Isso é a África. É uma dimensão cósmica espiritual que reuniu as condições para que as forças cósmicas se materializassem na forma de humanidade. Isto é a África. Primeiro, é preciso nós pensarmos em algo muito simples. Se você estivesse numa prisão, quantas vezes por ano você pensaria em fugir dessa prisão? A resposta é: todos os dias você pensava numa forma de fugir dessa prisão. Se nós entendermos o sistema cultural, político e econômico imposto pela civilização ocidental, então nós estamos dentro de uma prisão. Nós estamos dentro de uma matrix espiritual, uma matrix. Por que é que nós só pensamos em fugir desta prisão uma vez por ano, no dia 25 de maio? Isso mostra muito das nossas fragilidades enquanto africanos e mostra o porquê que os outros povos estão desenvolvidos e estão muito avançados com relação aos africanos. Nós pensamos em nós de forma global, nos nossos problemas,
e refletirmos uma vez por ano. E dentro de uma data que não carrega nenhum elemento simbólico, nem uma energia representativa capaz de nos fazer catapultar a questão reflexiva sobre a África e os africanos. É preciso nós pensarmos de forma abrangente que todos os problemas que nós vivemos enquanto povo se baseiam na educação que nós estamos a receber. Nós temos o hábito de cair dentro da armadilha eurocristã sobre aquilo que eles chamaram de Ministério da Educação. Na verdade, os Estados coloniais criaram uma armadilha que chama-se Ministério da Educação, que é o espaço onde eles organizam os pensamentos e a nossa forma de pensar e entender a realidade em que nós estamos. Nós entendemos a realidade dentro da dimensão sistêmica e não dentro da dimensão cultural, que devia ser o elemento número 1 na questão de transgressão das armadilhas que nós vivemos dentro da matriz eurocaucasiana, que tem a forma de Estado. Os Estados africanos são os espaços onde a colonização, os únicos espaços no mundo onde a colonização podia ter continuidade é através dos Estados africanos que foram semeados em África. O Estado moderno africano, na verdade, representa o único espaço onde o colonialismo poderia ter continuidade. Dentro desse Estado, nós aprendemos e somos educados a lutar contra os nossos interesses individuais e interesses comuns. E quando falo de comum, falo de interesses como povo, como grupo e como raça. A língua como fator de identificação e identidade, ela nos arrasta a uma realidade mais perigosa. Normalmente, todos os países africanos que foram colonizados desenvolveram com o tempo uma intimidade, um fator de intimidade para com os países que os agrediram historicamente. O sonho de todo angolano é viver em Portugal. O sonho de todo congolês é emigrar para a Bélgica e para a França. O sonho de todo nigeriano é ir para os Estados Unidos ou ir para a Inglaterra. Ou seja, o Estado, dentro da sua componente, da sua dimensão histórica, ele nos traz a narrativa cultural do agressor colonial. Por isso é mais fácil, nós, enquanto africanos, chamamos o congolês, o Congo, de país vizinho, chamamos Zimbábue, de país vizinho, mas chamamos Portugal de país irmão. Isto tem a ver com a dimensão cultural do projeto colonialista que começa dentro da educação. A educação que recebemos dentro das instituições coloniais, como o Ministério da Educação e os outros ministérios que foram congelados no interior dos Estados africanos, no interior das fronteiras africanas, são parte da matriz que justifica o colonialismo, o assimilacionismo e toda a guerra cultural que vivemos como povo. É preciso que pensemos nessa dimensão. O Estado colonial é a derradeira arma do colonialismo e o assimilado é a ferramenta de realização do próprio colonialismo. Nós somos educados para lutar contra os nossos interesses. O que é que isso realmente quer dizer? A dimensão ética moral que um africano reconhece provém do processo de educação. Nas sociedades africanas pré-coloniais, nós tínhamos aquilo que nós chamávamos de escolas iniciáticas, que eram espaços onde se educavam os povos, desenvolviam as suas sensibilidades para compreender a comunidade dentro da sua própria visão cultural, desenvolviam a sua visão de mundo e compreendiam o mundo dentro da sua própria prerrogativa cultural. Com o colonialismo, nós deixamos
de ter as escolas de iniciação como elementos fundamentais na formação da personalidade, do caráter dos povos e desenvolvimento das suas sensibilidades. Significa que nós deixamos de ser educados. A educação em África não é sentar numa carteira. A educação em África se relaciona intimamente com os valores que precedem as gerações. A educação em África é um patrimônio da família e da própria comunidade em si. É um patrimônio da família a partir do momento que a família desenvolve os seus próprios códigos éticos, mas esses códigos são éticos na dimensão familiar e também na dimensão da comunidade. Daí, nós notamos que a África sempre foi regida pelo Ubuntu. E o Ubuntu requer o mais profundo conhecimento da dimensão do homem, que é o muito. O muito, a pessoa dentro da visão africana. E a pessoa dentro da visão africana não é a pessoa dentro da dimensão europeia. Quando nós olhamos para a perda das escolas iniciáticas e da educação como patrimônio do Estado, significa que nós seremos treinados, porque o Estado é uma concepção colonial, cuja base é eurocristã, e o cristianismo é o espaço que organiza os pensamentos e organiza a ação dos povos colonizados. Logo, os povos são levados por uma educação culturalmente cristã a interpretar o mundo e a sua complexidade dentro das limitações limitantes da religião cristã e da civilização europeia. Se a civilização europeia ela tem um sistema que nos prepara para nos destruirmos, para a autodestruição e para a não realização dos nossos povos, então é assim que nos iremos comportar. A educação não é conhecimento. A educação é a construção primária de valores e sensibilidades que permitem ao indivíduo dialogar com a própria realidade, reconhecer o seu mundo e as dimensões do mundo em que se encontra dentro da sua prerrogativa cultural. O conhecimento é a experiência, ou seja, o conhecimento é a experiência de um povo provada e comprovada e analisada e validada na linha do próprio tempo em si. Isso é o conhecimento. Se você precisar de um elemento para manipular o conhecimento, esse elemento chama-se educação. O conjunto de valores desenvolvidos pela educação é que nos permite manipular o conhecimento para atingirmos a sabedoria, que é a meta final da própria educação em si. O fato de nós não termos a educação permite que nós usemos o conhecimento de forma errada. A falta de conhecimento, a falta de educação e a presença do conhecimento gera bajuladores, ladrões, mentirosos, aldrabões e pessoas que utilizam o próprio conhecimento para fazer mal às suas comunidades. E assim nós temos os assimilados, que utilizam conhecimento para proveito pessoal, sem se importar com os valores e os códigos éticos das suas próprias comunidades. O conhecimento ele é neutro. A educação não é. Educação é cultura. E cultura, na sua forma mais simples, é educação. Construção de valores e sensibilidades no indivíduo.
nos fizeram acreditar que educação e conhecimento são a mesma coisa. Por isso é que nós somos um povo sem memórias sobre si mesmo, porque nós estamos a ser educados para vivermos, para sermos estrangeiros dentro de África. Daí nós ficamos todos empolgados para festejar o Dia da África, porque ser africanos é algo que nós não somos 364 dias por ano. Então, há necessidade de nós nos lembrarmos que somos africanos num dia específico e amanhã somos todos europeus, com hábitos europeus, falas europeias reproduzidas e mentalidade eurocêntrica. Somos um povo perdido, porque o sistema de educação europeu nos prepara para nós desenvolvermos um conjunto complexo e estruturado de informações contra nós mesmos. Não temos referências que deviam ser a base da nossa autodeterminação como povo. As referências são de extrema importância para qualquer povo e a história faz-se por referências. O tempo controla-se através de referências temporais. As grandes vitórias de um povo ou as grandes derrotas de um povo, as grandes derrotas servem para resiliência, fazermos olhar para o passado, aprendermos com o passado, para não repetirmos os mesmos erros no futuro. As vitórias servem para lembrarmos da grandeza do nosso povo, refletirmos sobre a nossa grandeza e seguirmos uma agência ou seguirmos uma agenda comum que nos permita prosperarmos como povo e civilização. Essa é a mais pura realidade. Mas as nossas referências sobre nós são negativas. Tudo o que aprendemos sobre nós são mentiras. Nós aprendemos que quem inventou a matemática foi Pitágoras. Quem inventou a medicina foi Hipócrates. E estes são sábios da civilização grega. A questão de codificação do conhecimento, que é algo que todos os povos fazem, fez com que os africanos perdessem a capacidade de se orientarem, de serem protagonistas na sua própria história. Matemática, filosofia. São nomes que são codificados dentro do universo cultural grego. Você entendeu? Dentro do universo cultural grego. Quando você aceita essas realidades sobre a filosofia matemática como sendo pertença de um único povo, você se torna escravo. Nós precisamos da cultura, porque a cultura é a derradeira arma de libertação dos povos, conforme foi dito por Amílcar Cabral no livro A Luta. É preciso irmos a fundo para compreendermos a complexidade e o dinamismo cultural como elemento unificador. Boa parte das independências africanas foram atos políticos e não atos culturais, porque a cultura unifica, tal e qual em 1957, na independência do Ghana, em que Kwame Nkrumah reuniu todos os maiores grupos socioculturais para construir o cidadão ganês, e um país africano chamado Ghana surge por meio da unificação dos povos que existiam antes da Conferência de Berlim, porque a Conferência de Berlim havia nomeado Ghana como Golden Coast. Quando falamos da autodeterminação dos povos, falamos inclusive
da ideia de recriar a própria realidade dentro da experiência cultural coletiva dos povos. E o Ghana surgiu. Quando olhamos para a necessidade de unidade cultural, chegamos também no Burkina Faso, que antes que estava sob domínio e influência francesa, se chamava de Alto-Volta. Quando Thomas Sankara atinge o poder, muda o nome de Alto-Volta para Burkina Faso, que representa os dois grandes grupos socioculturais daquele território. Então, é necessário nós olharmos sempre para a história, para as suas referências, porque os nossos ancestrais é que constroem a nossa linha temporal. A ancestralidade é poder. A ancestralidade é o encontro mais íntimo que podemos ter com as nossas culturas. Obrigado. Obrigado, o irmão Isidro, por essa belíssima fala. Vamos abrir agora o debate. Temos uma plateia, está sendo possível, mas muito bonita, pelo visto. Está agora aberto a pergunta. Quem quer aproveitar esse espaço para colocar questões pertinentes ao irmão Isidro, tem a palavra. Vamos fazer um bloco de 3 perguntas e o Isidro passa a responder. Boa tarde, boa noite, irmãozinho. Boa noite, irmão. Mas eu creio que estas horas pode ser a boa noite, é agora. Portanto, boa noite. A minha intervenção já é uma perspectiva, você tem conta, é mais uma perspectiva e dizer algumas considerações em termos de observação. Portanto, primeiro, gostaria de agradecer por ter aceito o convite que foi formulado pelo irmão Ailson para contar de um dos integrantes do núcleo, do web, neste caso, e também agradecer o meu nome pessoal. Isto tudo trata-se de uma pessoa que eu, nos últimos tempos, tenho seguido bastante no Facebook, tenho acompanhado as suas publicações, tenho pedido das suas ideias e tenho ajudado bastante, enriquecendo esse mar do saber africano que eu tanto almejo adquirir. O dia 25 de maio não deve ser comemorado apenas o dia 25 de maio. Disse muito bem, independentemente de ser 25 de maio, nós temos os 364 dias, ou quando temos o ano de sexto, nós vamos incluir, nesse caso também no total 365 dias, mais 25 de maio. Está no total 366 dias. Então, nós devemos nos valorizar enquanto africanos, nós somos de janeiro a janeiro. E, infelizmente, a maioria dos africanos adota um comportamento hipócrita. Nós só damos atenção à África, à nossa história, à nossa ancestralidade, quando chega o 25 de maio.
Isso é triste, é de se lamentar. Outra coisa que eu gostaria de chamar a nossa atenção, enquanto africanos, eu já tinha dito isso hoje, numa palestra que nós tivemos com os alunos de ensino secundário, fiz um apelo. A melhor arma para nós combatermos esse mundo que foi construído pelo Ocidente, na perspectiva de marginalizar tudo que é negro, de olhar para o negro como algo negativo, que está condenado ao fracasso, a melhor arma para nós lidarmos estas e outras coisas negativas é vivermos a nossa história. Esta é, na minha opinião, uma grande arma para nós combatermos esses males. Obrigado. Esta é a minha intervenção, o jeito de observação. Mais alguma outra intervenção? Fazemos um bloco, depois o Diego responde. Ninguém mais quer fazer pergunta? Temos mais uma intervenção. O Isidro vai tomando nota e depois... Olha, Ayos, eu estou aqui com um problema. Eu não escuto basicamente nada. Sério? Estou a ouvir com muito eco e não estou a escutar mesmo, principalmente as intervenções. O irmão que falou agora falou e eu não entendi praticamente nada. Tentei me concentrar o máximo que eu pude, mas não entendi mesmo nada. Deve ser o volume do microfone. Não, estou a ouvir com muito eco, muito reverb e muito delay. Assim, estás ouvindo bem? Agora estou a ouvir bem. Então acho que se calhar melhor falarmos sem o microfone. Legal. Pois. Tínhamos mais uma intervenção. Pode fazer a tua intervenção. Um pouquinho lá. Tirando o misticismo para que nós possamos como estava dizendo, desmistificando o olhar, tirando o misticismo com que nós olhamos, com que nós visualizamos a África, principalmente olhando para nós. Em jeito também de uma intervenção, aquilo que eu queria dizer é que nós africanos queremos mudar tanta coisa, mas nós estamos tão presos a um mito. A África, digamos que está envolta ao mito. A mito de que o meu cabelo é grosso, o meu cabelo é feio, a minha cor é uma cor. Tem que muitas mulheres usam creme para clarear a pele, a minha cor é feia, os meus lábios são grossos, são feios. Que a África é um continente envolto em contendas, que a África é um continente sem futuro, que a África não tem nada de bom. Então, são tantos mitos que cobrem o nosso continente e que, como o nosso orador havia dito, que nós tomamos parte e que, de uma maneira ou de outra, nós incorporamos dentro de nós. Por quê? Porque eu acho que o tema em si, desmistificando, tirando todo esse mito sobre nós, que nós possamos pensar, que nós possamos raciocinar qual mito sobre a África está em nós. O que disseram? Porque é muito difícil convencer uma pessoa, por exemplo, nos enganaram, mentiram para nós que nós somos feios, porque nós somos negros. Mentiram para nós que o nosso cabelo é horrível, porque o nosso cabelo é mais grosso, é crespo. Então, é muito difícil convencer para uma pessoa que foi mentida por muito tempo que afinal de contas não é isso. Como fazer? Falou sobre educação, mas eu gostaria que o nosso orador pudesse nos falar como fazer. Deu para escutar dessa vez, Isidro?
Mais ou menos. Mas se você puder fazer uma síntese daquilo que está a ser as questões melhor, algo simplificado que eu respondo. Sim, sim, sim. Porque eu escuto melhor você do que propriamente os intervenientes. Tá, ok. Alguém mais Yeah. tem intervenção? A primeira intervenção, que foi do nosso irmão Idalécio Dalva, ele agradeceu a tua presença, ressaltou a importância dos teus trabalhos no Facebook, né? Ele disse que vem acompanhando as tuas publicações e tem mudado mente. Então, ele agradeceu bastante e enalteceu de novo a questão de não sermos africanos apenas no dia 25 de maio. Pois é. A segunda intervenção, a nossa irmã coloca a questão da educação e dessa desmistificação. Ela tem uma preocupação com um mito que se criou de África, né? Os africanos, pelo fato da cor, é atribuído tudo de ruim, né? O cabelo é duro, o nosso lábio é grosso, e todos os outros estereótipos, né, que se tem criado em corpo do homem preto, africano. Ela queria entender como sair disso, como romper com esses estereótipos. Tá ouvindo? Estou. Então, só mais uma questão, para fazermos um bloco, né? Falou-se, o irmão Isidro colocou a questão da espiritualidade, né? Eu queria saber como a questão da espiritualidade, a educação, ela tem um vínculo com a própria organização da vida social. E é isso que nós vamos encontrar, por exemplo, quando nós vamos pesquisar sobre o Egito Antigo, o Kemet, né, que havia essa ligação. Tanto é que nas construções egípcias não era só uma construção do homem por homem, né? Tinha a questão espiritual também por detrás. Como é que essas questões se relacionam? A questão da espiritualidade, a educação e a própria organização da vida na sociedade. Olha, primariamente, Pode responder, Izzy. Pode. você me deixou em mudos. Não entendi. Irmão Isidro, pode pegar a palavra. Eu estou em mute, não sei se consegues me ouvir. Estás a me ouvir? Sim, estamos a te ouvir. Muito bem. Pois é. É assim, a espiritualidade é o espaço onde se organiza a própria civilização. A espiritualidade, na sua forma mais simples, ela é ciência. A espiritualidade não tem a ver com religião, ao contrário daquilo que nos foi ensinado pelas escolas de pensamento eurocristãs ocidentais. A espiritualidade não é religião. A espiritualidade é o oposto da religião. Há uma relação direta entre a espiritualidade e a organização social, sim, da mesma forma que existe uma relação entre o cristianismo e a organização social, entre o islamismo e a organização social de determinadas sociedades. Todas elas têm esse pressuposto. O cristianismo, por exemplo, ele traz a narrativa dos 10 mandamentos na questão da organização social. A espiritualidade egípcio-kemética, ela traz a narrativa das 42 leis de Mahat. E quem é Mahat, senão a deusa da retidão, da justiça, do equilíbrio social e o equilíbrio cósmico? Essa observação sobre o equilíbrio social e cósmico mostra que, para você controlar a expansão da malha cósmica, todas as ações que nós fizemos aqui no plano terreno, elas têm uma repercussão e elas reverberam no plano cósmico. Então, da ordem social nas civilizações depende da ordem cósmica.
Por isso é que nós vemos sociedades que adotaram o capitalismo e o cristianismo, por exemplo, como base da organização social, mas têm o capitalismo como base econômica. Esses elementos vão ferir gravemente a natureza e, como resposta, a natureza responde de forma agressiva. Tem as inundações, tem os ciclones e os tufões, que são manifestações da natureza revoltada. Mas isso significa primordialmente que não existe harmonia entre o espaço físico e o espaço espiritual cósmico. E é assim que as forças cósmicas respondem à desorganização criada nos planos sociais. Paramos de escutar. Nos planos sociais. É sobre isso que nós estamos aqui a refletir. A deusa do equilíbrio social e cósmico. Essa é Mahat. Então, nós devemos ter muita atenção a esse aspecto. A espiritualidade, ela organiza o meio. Da mesma forma que o cristianismo vai ser a base do diálogo, Ok, estava a responder só aqui uma mensagem rapidamente. Prontos, então é mais ou menos isso que eu queria passar aqui. Há uma relação extrema entre a espiritualidade, a organização social e a organização econômica, ou seja, a base espiritual, ela também vai definir a base econômica. A forma como os africanos tratavam a própria natureza é de forma espiritual, isso vai resumir a economia. 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 Ecossistema. Sistema natural interligado. É simples quanto isso. Então, nós temos que pensar sempre nessa mesma dimensão. A espiritualidade é a ciência que organiza o espaço cósmico e o espaço civilizacional. Ela é que define as leis de interação social e a própria organização social em si. Essa é a espiritualidade. Qual era a outra pergunta? A outra pergunta era sobre os estereótipos que criou-se em torno do corpo negro, do homem preto africano. E o tema, tendo em conta que o tema da semana é esse, o berço da humanidade, desmistificando olhares, a nossa irmã pergunta como romper com esses estereótipos. Eu aqui insisto na tônica da educação. Nós não estamos a dominar escolas de pensamento, a forma que nós pensamos ou aquilo que nós pensamos sobre nós tem a ver com a educação que nós recebemos. Ou seja, a nossa educação está-nos a preparar para nós nos negarmos enquanto nós, não só em essência, mas também conscientemente e espiritualmente. Isso é o que acontece. Para nós quebrarmos esses estereótipos, nós temos que fazer com que a nossa educação africana se reflita nas instituições, porque nós temos estados que são resultados daquilo que é a experiência europeia em África. Os estados modernos africanos, eles obedecem à dialética europeia, obedecem às normas europeias, logo, nós precisamos que a nossa cultura seja a base de manifestação de todo o core social. Nós precisamos da nossa cultura nas instituições. Só a partir disso nós podemos desconstruir todos os mitos errados que são formados sobre a nossa própria essência enquanto pessoas e enquanto africanos. A filosofia precisa de ser africana, porque a filosofia é o espaço onde nós articulamos os nossos pensamentos. É o espaço
onde nós articulamos o nosso raciocínio. E nós temos que entender que quem controla a filosofia controla um povo, porque a filosofia é a estruturação do pensamento. E quem controla o pensamento controla o comportamento. Os africanos até estão a ser educados para se comportarem como selvagens, pessoas que não se compreendem. Isso tem a ver com o padrão de educação que nós recebemos e que é o padrão que produz o negacionismo sobre nós mesmos. É o padrão que nos fala como nós deveríamos ser e que nos faz com que nós neguemos as nossas características que são inerentes a nós mesmos. O tamanho dos nossos lábios, os nossos cabelos. Você não tem nenhum instrumento que te ensina que isso é belo. Sabe por quê? Porque você não está no controle da tua narrativa histórica. Você não está no controle das tuas instituições. A tua cultura que devia te centralizar na questão estética, na questão econômica, na questão cultural e na questão da valorização, você não é o centro dessa ideia. Qual é a outra pergunta? A plateia tem mais questões? A outra pergunta, o irmão vai colocar agora. Pode falar. Consciência negra, pastor, só que normalmente há um conjunto, ou seja, a carga de formatação das suas casas, não é muito grande. Às vezes é difícil fazer uma montagem no sentido de mostrar para a pessoa aquilo que ela aprendeu na escola, o que estava aprendendo na escola, tudo, sistema de ensino racista, é raro desconhecer a sua história, daí a questão do analfabetismo histórico. Então, como é que é a questão? Eu gostaria de dizer qual a ferramenta, ou seja, quais são as estratégias que nós já temos essa consciência devemos adotar para desconstruir o pensamento, esse próprio pensamento que a pessoa tem sobre a África, sobre a sua história, sobre o seu próprio povo. Acho que é a valorização do povo. Eu não sei se o Isidro conseguiu ouvir, mas eu vou... Não ouvi mesmo. Sim, vou recolher as questões e vou passá-lo. A Média, você queria fazer uma intervenção? Nós também temos um teto, né? E já estamos no nosso teto. Eu vou colocar a questão e quando o Isidro responder, já faz também a tua fala de encerramento. A questão do irmão é de novo com essa questão da estética. Ele diz que, por um lado, nós, os africanos, de certa forma, nós temos aquela consciência de que temos aquele analfabetismo histórico, né? Nós reconhecemos até um certo ponto de que nós somos marginalizados devido aos processos, né, de colonização que a África sofreu. Mas ele diz que, ao mesmo tempo, mesmo com essa consciência que nós temos, ainda assim é difícil nós rompermos essa barreira. Quer dizer, você tem consciência, mas ainda assim você não consegue mudar os teus atos, você não consegue se ver de uma estética tua própria, né? Com essa questão do estereótipo, né, que foi criado. Então, ele pergunta quais as ferramentas que nós podemos usar, né, para romper com isso, né?
Eu creio que já havia dado essa resposta. Nós temos que levar a história africana, nós temos que levar a nossa cultura deve ser a nossa base civilizatória do qual devem partir todas as normas de convivência social e pensamento econômico, pensamento social, pensamento político, deve ser a nossa cultura. Só através disso é possível nós revertermos essa situação. Nós precisamos que o panafricanismo esteja dentro das instituições, que nós estejamos a ser educados para ser panafricanistas, para ser africanos e para reconhecermos a nossa cultura antes de reconhecermos outras culturas. O que acontece em África é o contrário. Nós somos levados a conhecer outras culturas e nunca levados a conhecer a nossa verdadeira cultura e de onde nós partimos. E isso vai produzir sempre pessoas assimiladas, pessoas com orgulhos no colonialismo, pessoas sem consciência histórica. E isso é a causa da nossa falha como povo no mundo. Exatamente. Bom, acredito que não tem mais questões. Eu agradeço ao irmão Isidro por ter se disponibilizado a estar conosco. Queria falar? Surgiu mais uma última questão, Isidro. Sim, qual é a última questão? Ahmed, pode. Você tem questão? Quer fazer questão? Vem aqui. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Isidro. É um prazer ter aqui conosco pela primeira vez. Espero que esta seja a primeira de muitas intervenções que queremos conseguir a partir deste painel. E desde já agradeço imensamente por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco, mesmo estando no ano, mas faz saber que existe aquele lado carismático, aquele lado da mentalidade. Nós estamos a falar sobre África, já não no futuro, mas sobre a realidade que se vive aplicada, especialmente a questão ligada à imigração, a questão ligada à cultura, a questão ligada à saúde. Nós, além de nós não colocarmos a nossa cultura em centro da sociedade, outros problemas, então, no nosso país, que a nossa realidade que é essa mediante que se vive, uma vez que o que faz muitas das vezes é o programa migrar, o programa perder o seu sentido financeiro. A África é que está aplicada sobre também o nosso poder econômico, uma vez que o ditado é claro, quem tem sustenta, quem tem controla. Nesta vertente, sabendo que a nossa realidade, por existência do banco na África, para controlar a economia da África, o que nós devemos fazer como os africanos, como os líderes africanos, para sair desta situação que nós encontramos, uma vez que até a nossa cultura a forma de implementação da nossa cultura influenciada com base na nossa economia. E quem controla a nossa economia nessa discussão? O FMI, Banco Internet, com outras agências internas, presidiárias, controlam a nossa economia. E às vezes que nós comemoramos o Dia da África, muitas das vezes com base naquilo que os europeus, os estrangeiros, os europeus de uma forma em geral, incutindo na cabeça dos nossos irmãos, consumidos por aí fora. E como você também sair deste buraco? Porque parece que este já deixou de ser já deixou de ser a teoria ou a alegoria da Grande Sport, porque nós estamos acabando de ser cultura. Também, por outra parte, gostaria que tu falasse de uma forma genérica das culturas, a necessidade da força de afrocentrar.
a existência do amor antropocentrado. De uma forma genérica, a existência do amor antropocentrado. Tá ok, irmãos. Temos mais uma intervenção e depois mesmo vamos fechar, porque está a dar já o nosso teto. A Rizinaide. Essa é a primeira vez, mas é só para argumentar mais um pouco da resposta do irmão Isidro, né? Mas antes, boa tarde. Não faço parte da organização, né? Mas também fui convidada para poder apreciar a palestra. Falando na ferramenta e o irmão aqui falou, qual é a ferramenta que nós todos já tomamos, já temos conhecimento, né? Já estamos conscientes de que nós não vivemos, que nós vivemos, sabemos que nós vivemos, aceitamos que estamos a ser discriminados, né? Mas qual é a ferramenta, então, nós já sabemos qual é a ferramenta para isso, para eliminar essa barreira. Eu diria que a ferramenta concreta é complicada de dizer diretamente por quê? Porque isso não depende só de São Tomé. Isso não vive só em São Tomé, vive também em outras partes de África. Então, para mim, no meu ponto de vista, seria como o irmão Isidro está dizendo, não viver a africanidade só apenas no dia 25 de maio, mas sim, essa sessão que está se fazendo hoje, começou-se ontem, teria haver sido mais vezes. Por quê? Porque vai ser uma sensibilização. Cada vez que vamos falando, vai, como diz o Papa aqui, a maior pedradura, bate, até que fura. Então, fazendo esse trabalho, eu acho que em cada um de nós, pelo menos, pensando, né, também vamos começar a mudar de atitude, porque isso vai chegar a ter aos órgãos de soberania, porque nós temos a nossa educação. A nossa educação hoje é baseada totalmente da organização baseada nas histórias europeias, nas escolas, desde a pré até o ensino, até a universidade. Então, isso, se vamos continuar sempre fazendo palestra, a descobrir, a chamar a atenção, a fazer as pessoas reconhecerem o nosso valor, de que nós somos capazes. Porque uma coisa também os africanos são amedrontados um pouco, né? Têm um pouco de medo, e acho que os europeus, os ingleses, eles é que são deuses, são a maior figura, né? Mas não, que nós não ficássemos só a pensar assim, e que pudéssemos mudar também, fazendo mais palestras, mais divulgações, tivesse mais atividades, seria como se fosse uma ferramenta também. Obrigada. Nada. Irmão Isidro, nós tivemos duas intervenções. Uma da nossa irmã Rizinaide, que fez um comentário, né, ressaltando realmente a importância da educação como ferramenta para quebrar com esses estereótipos e para trazer essa nova visão ou esse resgate, né, da valorização dos corpos dos próprios africanos, né? Depois tem a questão foi colocada também. Não sei se o Isidro está me ouvindo. Estou a ouvir, sim. Estou a Tem a ouvir muito questão... bem. E eu estou só aqui mesmo a baixar aqui algumas fotografias dos eventos que eu participei. Eu estive em duas universidades hoje. Tá, ok. Um outro ponto também que eu esqueci, que a irmã, que a Rizinaide coloca, é da necessidade de fazer mais sensibilização, mais palestras, criar mais eventos, né, porque é um processo, essa descolonização das mentes africanas. Então, precisa
levar a cabo sempre, né, iniciativas como essa, como uma também das ferramentas associada à questão da educação nas próprias instituições. Depois, o nosso irmão também, Ahmed, coloca, né, o Isidro falar de forma geral, mais resumida, já que estamos na reta final, da necessidade do amor afrocentrado, e também ele colocou a questão da nossa, aquela questão da economia, como o sistema econômico que nós adotamos nos prende, nos faz com que nós ocupássemos uma condição subalterna, né, nesse campo da economia, né, face aos países europeus, principalmente ele coloca a instituição da FMI, o Banco Mundial, né, como os europeus utilizam a ferramenta economia para nos controlar, né, e nos colocar nessa condição de subalternidade. Bom, vou pedir para o Isidro responder as questões e já fazer a sua fala de encerramento para nós encerrarmos a nossa atividade. Isidro. Primeira pergunta, sintetizando. Quero a primeira pergunta sintetizada para poder responder. Não entendi. Eu quero a primeira pergunta, mas de forma sintetizada para poder responder. Ele pergunta qual a importância do amor afrocentrado. Olha, nos tempos que correm, a importância do amor afrocentrado é extrema. Cada casal preto representa... Deixa só tirar aqui. Cada casal preto representa um veículo de resistência do povo preto contra o genocídio. Na dimensão política, o amor preto ele assume uma dimensão estratégica. Porque para nós compreendermos uma nação, primeiro temos que compreender a família. Para nós compreender a família, temos que compreender as formas de nos relacionarmos entre nós, pessoas pretas, que estão do lado errado da história. Pessoas que desenvolveram diversas fragilidades psicoemocionais devido ao ataque da máquina eurocentrista. A desestruturação que os africanos sofreram não é uma desestruturação que graça simplesmente um aspecto ou outro. Essa desestruturação ela vai atingir todas as dimensões da vida do africano. Isso afeta também a forma do africano se relacionar, porque ele vai mergulhar dentro de um entendimento sobre sentimentos, de um entendimento sobre relacionamento que realmente o afasta daquilo que é a manutenção de um relacionamento saudável. O amor afrocentrado é uma responsabilidade da família preta, é uma responsabilidade do homem preto. Você precisa se dedicar, você precisa amar a mulher preta. O amor preto, em última instância, significa resistência contra uma máquina articulada de genocídio. Você precisa do amor preto. Você precisa isso. Os africanos precisam reconstruir a afetividade dentro de uma perspectiva simplesmente africana, uma perspectiva que reconhece as nossas lutas, de onde viemos e como queremos estar. E, acima de tudo, deve ser capaz de desenvolver nos africanos a psicologia de grupo. Porque nós não nos comportamos como um grupo organizado. E se não formos um grupo, nunca vamos poder nos orientar de forma organizada. A organização começa na família. E a família é a expressão e a corporização do próprio amor e do entendimento. Porque numa terra de genocídio, cada família representa um exército em defesa do povo preto. É preciso pensar nas formas de nos relacionarmos enquanto pessoas pretas. É preciso pensarmos, acima de tudo,
no grande papel que a mulher desempenha no processo de cura dos povos africanos, porque a África sempre foi matriarcal. Nós, africanos, fomos os primeiros povos a divinizar as mulheres. Significa que nós sempre compreendemos a mulher numa dimensão de deidade. A mulher é o único ser que gera vida. A humanidade descende de um útero. Quanto mais preto for esse útero, maior é a qualidade da vida que ela gera. A mulher preta é a mãe da humanidade. Do ventre preto surgiram todas as raças, todas as cores, que a política transformou em arma contra o próprio povo preto. Porque o racismo é política. Política de manutenção dos espólios, do colonialismo, do tráfico humano e da escravidão. A África era o único sítio, e é o único sítio onde o racismo não seria possível. Mas é o sítio onde o racismo acontece. Porque nós ateus não sabemos o que é o racismo. Nós não estamos a ser educados para compreender o que é o racismo na sua verdadeira dimensão epistêmica. Nós aprendemos o racismo na perspectiva do preconceito. E isso fala muito do porquê que nós não conseguimos observar os danos reais que o racismo causa, que sejam danos materiais, psicológicos e espirituais. Mas o racismo é a arma que mantém ativo o próprio eurocentrismo. O amor preto foi destruído. O amor preto é destruído todos os dias pela visão de mundo que o Ocidente tem sobre relacionamentos. Portanto, manter um relacionamento preto não é uma questão de gosto, é uma questão, acima de tudo, de resistência. O gosto vem do facto de nós nos permitirmos resistir. Essa é a importância do relacionamento preto, fortificação das comunidades, fortificação da nossa luta, porque a nossa luta, conforme o capitão Thomas Sankara nos falou e nos exortou, nenhuma luta por libertação está completa sem a presença de uma mulher. A mulher é o pilar, é o céu que sustenta todas as formas de autodeterminação do povo preto no mundo. Qual era a outra questão? A outra questão, só que já estamos no nosso horário, mas queria que o Isidro falasse muito brevemente a questão da economia, né? A forma como as instituições econômicas ocidentais elas conseguem nos controlar. E, então, isso é uma das causas que nos mantém numa condição subalterna aos países europeus. No atual contexto mundo que nós vivemos, a economia significa sobrevivência e a forma que o povo branco manipula a economia é baseada na experiência refratária que eles tiveram na Europa no inverno. Eles têm a experiência refratária como base de origem de todo o seu pensamento, quer cultural, quer econômico, político e também social. Então, se o povo branco surge no meio da escassez, ele vai gerir a economia com base na escassez e na acumulação. Porque o comportamento psicomotor dos elementos que vivem dentro de um espaço invernal, onde a vida e a natureza é extremamente hostil, se baseia na concentração e na acumulação. A necessidade que nós temos é de introjetar dentro das ideias de Julius Nyerere, que falou sobre o socialismo africano, que é a base de um pensamento coerente que se ajusta a todos os ciclos cósmicos e entra em harmonia com a própria natureza. O capitalismo, enquanto pensamento econômico, não respeita a natureza. O capitalismo, enquanto pensamento econômico, tem uma relação de hostilidade com a própria natureza. É preciso pensarmos até aí que, na verdade, só é possível
nós pensamos em economia pensando em mate, nas leis de Mahat. Obrigado. Bom, nós chegamos ao fim da nossa atividade. Dizer também para o Isidro que essa live, né, estava sendo transmitido na nossa página do Facebook, mas ocorreu alguns erros técnicos, né? Não conseguimos fazer a transmissão devidamente. Mas essa conversa, essa palestra, né, foi gravada e o link será disponibilizado depois na página. O pessoal poderá ter acesso, né, a toda a palestra a partir do link que nós vamos disponibilizar depois. Bom, agradeço mais uma vez o Isidro, espero contar com tua presença em outros eventos, em outros momentos, que não seja só de forma remota, né, que seja também presencial, né, para dar mais impacto, né, nas atividades. Então, irmão Isidro, é com votos de encontros que eu me despeço. Agradeço em nome do NUEP, o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão, que está organizando esse evento, em parceria com a Universidade de Santo Tomé, a Universidade de Lusíadas e a ISEC também. Então, nós encerramos nosso evento de hoje, mas a nossa programação continua, né? Temos mais eventos até a sexta-feira. Muito bem, boa. Estamos juntos então, irmão. Um forte abraço. Eu estou mesmo cansado, não tive ainda tempo de descansar. Mas foi muito bom vos escutar, ouvir as vossas preocupações e falar com vocês. Eu espero que possamos estar em breve, noutras circunstâncias, que eu possa estar mesmo aí presencialmente, porque eu gostaria muito de poder estar com a juventude de São Tomé, pessoalmente, e partilhar experiências, perspectivas, porque a juventude é o futuro da África e nós temos que nos preparar hoje, como o Malcolm X nos exorta, que o futuro é um presente para aqueles que se preparam hoje. Nós precisamos de nos preparar hoje, porque o futuro é hoje também. Então foi um prazer para mim e um abraço a toda a equipe envolvida, aos intervenientes, aqueles que deixaram as suas respostas às suas perguntas, questões e preocupações. Estamos juntos de Angola para Santo Tomé. Um abraço forte. Abraços.